Soltou já? Vai participar? Tá certo. Todo mundo tá olhando o jogo. O povo tá olhando o jogo fazendo sinal. Vou dar aquele político. Buenas noches. Boa noite, tá funcionando já? Tá, né? Boa noite, a graça e a paz, mais um dia, mais uma terça-feira, onde nós vamos nos reunir por aqui pela live, para poder compartilhar da palavra, para poder compartilhar do amor de Cristo. E hoje é nosso dia de célula, então você aí participe, comente, se tiver alguma pergunta também, faça sua pergunta, tá? Porque hoje a gente está com uma bancada aí, bênção, pura, sem mistura, uma bancada pesada, tá bom? Então você prepare suas perguntas aí, eu já vou dar até um petisco para você, nós vamos falar sobre humildade, tá bom? Humildade. Então, tudo que você tiver como dúvida, como curiosidade, ou talvez expor algum pensamento, comenta aí, fala aí, tá bom? Eu gostaria de abrir hoje, né, nossa célula com um texto lá em Salmo 133, é um texto bem conhecido, e esses dias eu estava ouvindo uma pregação, e é bem real isso. 80% das coisas que nós sabemos, ou temos conhecimento de causa, nós não fazemos. Você já se deparou com alguém que fala assim, eu sei disso, mas você fez? Não. Eu sabia que tinha que ter feito, eu sabia que tinha que fazer, mas nós sabemos que às vezes nós não cumprimos aquilo que nós sabemos. Então é um texto bem conhecido, mas um texto que nós precisamos viver mais ele, tá bom? Então eu quero compartilhar com vocês. Salmo 133 diz assim, ó como é bom
e agradável viver unidos os irmãos. Verso 2: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Tá bom? Nesse salmo, no primeiro verso aí, no último, né, no terceiro, está dizendo como é bom que nós vivemos em união, em comunhão, junto com o nosso irmão, unidos, né, com os irmãos. E no verso 3 ele fala que ali o Senhor ordena a bênção. Tá bom? Nós temos falado muito sobre isso, nós temos visto bastante frases, pregações sobre isso. Eu tenho acompanhado aí a rede social e tenho visto que Deus tem falado com muitas pessoas, não só da nossa igreja, mas de outras igrejas também, a respeito dessa bênção que o Senhor ordena sobre a união, sobre estar junto, sobre a comunhão. Então, nós sabemos que a saudade bate, estamos com saudade de estar na igreja, de estar perto dos irmãos. Fora a questão, né, que nós temos a cultura brasileira de ser caloroso, de tudo fazer festa. Nós nos reunimos na nossa comunidade, na nossa igreja, e sabemos que se deixar todo dia é dia de festa. Então faz falta, né? Faz falta aí para vocês, pessoal? Um abraço, um sorriso? Amém. Faz ou não? Amém. Amém? Ó, o pessoal está bem, a gente está bem organizado, o pessoal está respondendo direitinho. Então, faz falta sim um abraço, um sorriso, um aperto de mão. Então, que você possa estar pronto para isso, né? Que quando nós voltarmos aos cultos, nós possamos viver esse texto aí como nunca vivemos, de uma forma real, né? Que nós possamos viver unidos mesmo, como irmãos, tá bom? Espírito Santo de Deus, que a tua presença está sobre este lugar, Senhor, que está nessa casa, que está sobre as nossas vidas. Venha ministrar em nossas vidas, Senhor, através do louvor. Deus, eu sou grato a Ti, Senhor, por mais um dia, Senhor. Mais um dia, Senhor, que Tu permites, Senhor, a minha vida, saúde, o alimento ao qual Tu tens suprido as minhas necessidades. Deus, muito obrigado pela vida do meu irmão, sobre o seu lar, sobre a sua casa. Que o Teu Espírito possa tocar, Senhor, em cada um agora, Senhor. Onde o Teu Espírito, a Tua palavra, o Teu louvor, essa oração estiver, Senhor. Assim como nós profetizamos a Tua palavra, Senhor, assim como a Tua palavra diz, Deus, ela tem poder para curar, para transformar, para salvar. Ó Senhor, para restituir os corações, aqueles que estão distantes, Senhor. Deus, nós oramos, Senhor, porque nós fomos atraídos pelo Teu amor, Senhor. Nos ensina a amar o próximo, nos ensina a amar o nosso irmão, Senhor. Nos ensina, Senhor, a amar sem cobiçar, Senhor, sem interesse, mas que nós possamos aprender contigo, Senhor, sobre o amor. Aleluia. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro o meu coração, meu amor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor. Tua bondade
estamos aqui, Senhor, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas, e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, me dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque, tua bondade liberta o meu ser, o clamor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, declare, dizer que Te amo, me derramar, preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Ô Senhor, nós estamos aqui para dizer, Senhor, o quanto nós somos gratos, para nos derramarmos, Senhor, na Tua presença, para nos entregarmos, Senhor, na Tua presença, dizer o quanto nós precisamos de Ti, o quanto nós somos falhos e somos, Senhor, necessitados, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua graça. Senhor, nos alcançou, Senhor, com a Tua misericórdia. Senhor, nós somos gratos porque o Teu amor, Senhor, nos alcançou. Senhor, a Tua graça, Senhor, nos alcançou. Oh, Senhor, nos alcançou, Senhor, mesmo quando, Senhor, nós estávamos perdidos, Senhor. O Teu amor, Senhor, foi maior do que tudo. O Teu amor foi maior do que tudo. O Teu amor foi maior que tudo. O Teu amor foi maior que tudo. O Teu amor foi maior que tudo, Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Adore a Ele. O amor dele é real. O amor dele existe entre nós. Oh, aleluia. Sabemos, Senhor, que diante de Ti, Senhor, flui, Senhor, um rio. Oh, Senhor, diante de Ti, Senhor, flui a cura. Oh, Senhor, dentro de Ti, Senhor, a Tua graça transborda em nossas vidas, Jesus. Oh, aleluia. Oh, Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Sem Ti, Senhor, não seríamos nada. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Oh, Deus, alcança, Senhor, a cada um nesse momento. Aquele que está enfermo, aquele que está, Senhor, internado. Aquele que se encontra, Senhor, precisando de oração, em depressão, pensando em desistir. Oh Deus, aquele que está desanimado, Espírito Santo de Deus, através dessa canção, profetizamos a Tua cura, profetizamos a Tua libertação em cada lar, em cada vida, em cada coração, a cada mente. Oh Jesus, que o Teu Espírito se manifeste, Senhor, em cada lar, em cada casa, em cada coração agora, Senhor.
Fala com os meus irmãos, Senhor, da mesma forma que Tu está falando comigo, Senhor. Oh, Senhor, transborda, Senhor, o coração dos meus irmãos da mesma forma, Senhor. Que isso aqui não venha ser, Senhor, somente uma gravação. Que não venha ser algo mecânico, Senhor. Mas que a Tua liberdade possa agir no nosso meio. Senhor, que a Tua liberdade, Senhor, possa tomar conta dos nossos corações. Oh, Deus, Te damos liberdade, Senhor. Te damos liberdade, Jesus. As circunstâncias me dizem: este é o meu fim. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. As circunstâncias me dizem que este é o meu fim. Oh, aleluia. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. Por quê? Sei que existe um rio, que corta do trono de Deus. Eu sei que existe graça, mana do Teu grande amor, e jamais vai se esquecer de mim. Eu te adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu te adoro, pois eu sei que existe graça. Eu te adoro, pois eu sei que existe cura. Eu te adoro, pois eu sei que Tu me amas e jamais. Oh, Senhor, muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, Jesus.
esquecer de mim. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor aí, galera. Aleluia. Glória a Deus. É o quebra? É o quebra. Quem é o quebra? Quebra. Vai usar o... Pode quebrar? Agora eu vou... Tá. Pois aí, vou testar. Mas eu tenho um volume. Sim. Aí. Tem alguma coisa que eu tô... Boa noite, a paz do Senhor a todos. O quebra-gelo de hoje é: qual foi a experiência que você teve com Deus que mais te marcou? Amém? Pode responder, João? Pergunta pra galera, vê o que eles vão falar lá e a gente vai compartilhando. Ah, tá. Pode perguntar, você que tá me assistindo aí. Você que está me assistindo aí, me responde. Qual foi a experiência que você teve com Deus que mais te marcou? Convida alguém aí para ir na bancada aí, tia, para responder aí. Pode vir. Eu chamei você, João, primeiro. Vamos compartilhar rapidinho. A experiência que mais me marcou, eu lembro que foi o meu primeiro retiro de... Era retiro de carnaval da igreja, foi num colégio lá em Cubatão. E um pastor bem conhecido, um pastor que é amigo nosso, né? Um pastor que ele estava pregando e aconteceu que foi quando eu tive a primeira experiência com Deus, quando eu fui batizado no Espírito Santo, quando eu fui batizado em línguas, e de lá para cá, essa experiência de poder sentir o Espírito Santo de Deus, de poder falar em línguas, de poder orar em línguas, de ter essa sensação diferente que nós conhecemos, ela se tornou mais real na minha vida. Eu tinha por volta de 11 a 12 anos, e essa foi... não a única, mas eu acho que a mais marcante, porque foi o meu primeiro encontro, né? O meu primeiro encontro com Deus. É isso aí. Se você tiver alguma experiência, escreve aí comenta aí no Face, na live, tá bom? A salvação. Não, mas a salvação, ela cai como o maior presente, né? O maior acontecimento. Eu acho que a pergunta da tia foi assim: você e Deus, né? A sua maior experiência foi orar por alguém, ser usado por Deus? Eu acho que é nesse sentido que a pergunta de a sua experiência com Deus, qual que foi? A salvação, sem dúvida. Eu acho que é a maior dádiva que nós temos do nosso relacionamento com Deus. Mas a sua experiência, dos seus encontros com Deus, você vai falar, pô, teve um dia no carro, pô, teve um dia no monte, teve um dia que foi num retiro, ou teve um dia que foi na igreja, teve um dia dentro de casa tomando banho. Essa foi a maior experiência que eu tive. Compartilha com a gente aí, dá o teu testemunho aí, que a bancada já está sendo preparada aqui. Gente, o negócio vai ficar punk aqui, viu? Vai ficar russo as coisas. Então, graça e paz, né? Para os amigos aí que estão acompanhando, né? Para os irmãos aí, né? Mais uma noite ao qual estamos compartilhando, né? De mais este momento maravilhoso, que é o momento da célula, né? Muitos queriam estar ali no seu lar, como nós também, e muitos, mas infelizmente, por este motivo maior, nós
né, estamos aqui, mas não podemos deixar de fazer aquilo que o Senhor tem colocado em nossa responsabilidade, né? Compartilhando do quebra-gelo aí, as maiores experiências, né? O que levou a gente a isso, eu digo, foi sempre, para mim ali foi o momento que a minha esposa esteve internada ali, ela ficou 21 dias, né, internada. E aí a minha maior experiência foi falar com Deus, e parecia do primeiro até o 21º dia, parecia que nada acontecia. Mas no final do 21º dia, o Senhor me respondeu e ela pôde sair daquele hospital, né, depois de uma cirurgia difícil. Então, para mim, foi uma das maiores experiências. Porque uma coisa é você contar o que alguém viveu. E outra coisa é você falar a experiência que você teve, você e Deus. Né? E essa foi a minha maior experiência ali, convivendo ali, né? Entrando no hospital e saindo, né? Muitas das vezes chorando, né? E lutando e pedindo para o Senhor, por quê, Senhor? O que está acontecendo? Onde eu errei? Então foi uma experiência em particular minha com Deus, né? Ela sofria ali no hospital e eu sofria ali quando ia visitá-la e quando voltava para casa, né? O sofrimento maior, eu creio, que é quando eu voltava para casa, porque aí eu me despedia dela e tinha que deixar ela ali, aqueles 21 dias ali, sofrendo, né? Mas graças ao bom Deus que nos deu a vitória, né? E hoje nós podemos contar com uma grande experiência da parte do Senhor, né? Continuamos ali, né, com o tema da célula, né, qual nós estamos aprendendo nesses 3 meses aí que nós estamos passando, que fala sobre a vida terrena de Jesus, né? Eu queria pedir para os irmãos, né, abrir aí a vossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo de número 15. Né? Com isso eu vou estar lendo a introdução, para nós não estarmos perdendo tanto tempo. E que diz assim: o reconhecimento, o reconhecido e ungido. A introdução diz assim: e continuemos nossos estudos sobre a vida do nosso Senhor. Nos deparamos com a seguinte situação: após um longo período no Egito, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, ele foi chamado do Egito, retornou para Israel, mais especificamente para Nazaré, na Galileia. Aos 30 anos veio ter com o seu primo João, o Batista, no Rio Jordão. João estava preparando o caminho para o Senhor, pregando o batismo para o arrependimento. E muitos se reconheciam pecadores e estavam arrependidos. E então chega Jesus, o Filho de Deus, e deseja ser batizado por João. Muitas coisas nós podemos aprender com essa passagem, né? O João já passou aqui, que hoje nós vamos falar sobre humildade e compromisso, né? E nada melhor do que nós aprendemos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? O nosso irmão Tião vai estar lendo aqui, né, o versículo Mateus 3, do 13 ao 15, para nós estarmos entendendo mais esse assunto também. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Amém? Que maravilha, né? Aqui fala sobre um compromisso, né? João, ao qual veio abrir o caminho, veio preparar o caminho, né, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não queria, né, o holofote, ele não queria o status, ao qual nós vamos falar hoje sobre a humildade, né? Que humildade, né? Você preparar o caminho. Eu digo, quando nós falamos na palavra humildade, nós falamos em simplicidade. Talvez você pense: olha, eu sou humilde o suficiente, ou o que é humildade?
Mande aí, você aí que está, né, nos vendo aí, né, compartilhando, mande aí o que você acha que significa humildade para você. Porque às vezes as pessoas confundem humildade com simplicidade, ou confundem humildade com outros termos. Olha, porque eu sou pobre, porque eu moro num lugar menos favorecido, eu sou humilde. Eu já conheci caras pessoas que moram em lugares, mas que não são humildes. Manda aí pra gente o que você acha que significa a palavra humildade para você. Porque na vida de João, a humildade era levada ao pé da letra, ao qual nós lemos aqui, né, junto com o nosso irmão Tião. Ele diz que ele, pela sua humildade, ele dizia, olha, que ele não era digno nem de desatar as sandálias nos pés do Senhor. Ele disse, olha, eu não sou digno disso, eu não posso fazer isso. Quem sou eu? Né? E hoje em dia não é diferente. Quando nós vemos no sentido da humildade aqui, Jesus é o nosso maior exemplo e a prova que o evangelho não é somente palavras faladas, mas não palavras, né, persuasivas, com desenvoltura, mas sim com a vida minha e tua com Deus. E você tem pregado, a palavra aqui, o texto diz, você tem pregado aos olhos ou aos ouvidos? Pense aí, a palavra humildade, quando você tem a oportunidade, você tem pregado aos olhos ou aos ouvidos? Né? Fala aí, pastor. Isso aí, na palavra, o que você tem pregado é aos olhos ou aos ouvidos? Ah, essa bancada, meu. Boa noite, galera. Mais uma célula aí. É maior responsabilidade isso. Aos olhos ou aos ouvidos? O que representa isso? O que eu entendo com isso? A minha responsabilidade, a minha preocupação é para que as pessoas vejam aquilo que eu prego, ou eu estou preocupado com aquilo que as pessoas irão ouvir? Então, é os olhos na aparência. Então, eu vou fazer algo para que as pessoas possam ver. Mas eu não me importo com aquilo o qual a minha mensagem está fluindo. Então, quando João Batista ele falou assim, olha, eu não sou digno, né? Ele conhecia Jesus. Ele sabia que ali estava o Filho de Deus, ele mesmo testificou, ó, eu batizo com água, mas esse que há de vir por mim, batizará com água e com Espírito. Ele testificou de Jesus. E uma coisa, eu gosto muito da biografia de João Batista, porque falando de humildade, não teve também homem também humilde quanto a João Batista. Ele sabia ler um percussor, então ele falou assim, a lição ela fala hoje sobre humildade. Eu estou preocupado com os olhos ou com os ouvidos? É uma pergunta para você também. Muitas das vezes a gente está preocupado no status, na nossa aparência, no nosso título, e muitas das vezes esquecemos de anunciar, né, para que as pessoas possam ouvir a verdade. Então, quando João Batista foi indagado, quem é você? Ele falou, somente sou uma voz que clama no deserto. Então, ele estava preocupado quanto aos ouvidos. Ele não estava preocupado quanto aquilo que as pessoas iriam ver. Quem era ele, da forma que ele vestia, da forma que ele falava. Mas ele estava preocupado em anunciar, né? Eu sou somente uma voz que clama no deserto. É isso aí. Maravilha, né? É bom nós aprendemos, né? Eu falo que eu sempre gosto de estar ao lado de homens assim, né? Que tem essa experiência toda e vai nos ensinando. Isso é que é gostoso. O gostoso do evangelho é que quanto mais nós estamos próximos, né? A Bíblia manda nós estarmos perto de homens, né? Sábios, né? Que conhecem a palavra. A experiência faz com que nós possamos passar por momentos difíceis e encarar com felicidade, né? Passando por um momento da dificuldade, né? E aqui o que nós estávamos vendo muito interessante é que o próprio João Batista, ele diz que ele não é digno, né? Eu não sou digno. Quantas vezes nós perguntamos, né? Eu não sou digno. Às vezes não por falta de capacidade, porque muitos têm capacidade. Se nós usássemos a nossa capacidade toda, meu irmão, seria uma dinamite na mão do Senhor contra o inimigo. Mas muitas vezes nós não usamos a nossa capacidade.
Mas não é por humildade ou por falta de compromisso, não, eu sou humilde, então eu vou ficar no meu lugarzinho. É porque nós não usamos, porque nós não buscamos. João Batista, ele saiu para falar do amor de Cristo, ele encarou tudo, ele foi à frente, ele não ligou para que se alguém estava vendo, olha, esse homem está vestido com pele de carneiro, olha, esse homem come mel, esse homem não estava ligando para o que falava, o que ele vestia, ou o que ele comia, eles estavam focados em anunciar o batismo, o arrependimento. Ele disse, olha, eu tenho um compromisso. Qual é o compromisso de João Batista? Preparar o caminho. Que nós possamos ter este compromisso que teve na vida de João Batista, que ele disse, olha, eu vou preparar o caminho. Não importa, a Bíblia diz que um planta, outro rega, mas que o Senhor é que dá o crescimento. Se nós trabalharmos com este foco, o nome do Senhor, ele vai ser engrandecido em todo o tempo em nossas vidas. Aqui na parte da humildade, a parte A, diz assim, no tempo certo, o rei deixou o seu anonimato e veio ter com João junto ao Jordão. E o Filho de Deus, o filho de Davi, a raiz de Judá, poderia ter solicitado a presença de seus primos, de seus súditos, de seus profetas e servos. Porém, humildemente atravessou o país e foi ter com João, solicitando o batismo. Jesus prega aos olhos de todos o que declarava aos seus discípulos em ocasião futura. Aqui ele fala que ele não precisou de nada. O Senhor, ele não precisou de nada. Ele queria que se cumprisse o propósito do Pai. E o que eu acho interessante é que o próprio Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. O inimigo, o próprio diabo na tentação, o levou a vários lugares, ofereceu, mas ele não teve no seu coração, por usurpação, ser igual a Deus. E que nós possamos entender os nossos lugares, né? Tem alguma pergunta aí? Se você quiser fazer pergunta, faz pergunta aí, que a gente vai respondendo do jeito que for aqui. Pode ficar em paz aí, tá? Manda uma pergunta aí sobre humildade, eu já falei. Se você quiser aí, fala alguma coisa aí que a gente vai compartilhar aqui. Estamos uma bancada aqui abençoada aqui, eu tenho certeza. Se a gente não souber responder agora, depois a gente responde, né? Vamos aqui para ver o que o nosso irmão aqui vai falar sobre humildade, né? Eu vou dar só um breve testemunho sobre humildade. Nós tivemos uma passagem quando nós fazíamos o sopão da noite, e nós chegamos ali debaixo do viaduto, tinha muita gente ali, se aglomeraram ali em frente do carro, nós orando por eles e dando os marmitex. Quando chegou uma menininha toda suja, e veio a nós e nós abraçamos ela. E ela, chamando os outros que estavam lá, falou, olha, é o exemplo de humildade. Tão limpos, cheirosos, arrumadinhos. Nós sujos, eles vieram e nos abraçaram. E muitos daqui, que são como nós, não têm essa coragem. Então, como nosso irmão Anderson falou, muitas vezes, não só lá de cima que vem a humildade, mas também de baixo, muitos não têm humildade. E a humildade não é só, como diz a palavra de Deus, que temos que levar. Nós temos que mostrar também a palavra de Deus como Deus é, como Jesus foi, mostrando a humildade que nós temos. Amém? Que maravilha, né? Testemunho de humildade, né? Na parte B aqui diz assim, para continuarmos aqui, diz, João se recusa dizendo que ele precisava ser batizado por Jesus. O servo João reconhece o Senhor e, reconhecendo sua divindade, entende que ele não precisava ser batizado, pois não tem do que se arrepender. Ao contrário dos discípulos que disputavam por posição às vésperas da crucificação. João se coloca em seu lugar, reconhece sua insignificância diante do Rei da Glória. João tinha íntima comunhão com Deus e não lhe fora necessário sinais para reconhecer aquele que era e que é e que há de vir. Algo maravilhoso, né? O que eu entendo dessa parte é que
mesmo ele podendo dizer, olha, não, ele poderia até, né, bater no peito e dizer, olha, eu vim preparando o caminho. Então quem vai batizar o mestre sou eu. Não, nem chega perto. Não. Quem vai batizar o mestre sou eu. Porque era um orgulho, né? Mas ele queria que se cumprisse. E ele entendia a sua posição como servo. E que nós possamos entender nesta noite que o servo nunca vai ser maior que o seu Senhor. Se nós conseguirmos entender isso, nós vamos estar na casa do Senhor sempre com o propósito de servir. Aqui João disse, olha, eu não sou digno de desatar a sandália e o Senhor me chama para que eu possa batizar. Olha que honra, né? Que honra. A Bíblia diz que nunca teve nascido de mulher um profeta antes ou depois de João Batista, foi o maior. Porque ele veio só preparar o caminho para Jesus, ele veio para abrir, para dizer, olha, do jeito dele, alguém dizia, olha, era duro, mas ele falava sobre o arrependimento. O batismo é o que? O arrependimento, é a morte. Muitos filhos, olha, por que tem que batizar? Porque tem que morrer para o mundo. Quando as pessoas, falando literalmente, quando você morre, o que acontece? É enterrado, enterrou, acabou. Quando nós falamos do batismo, ao qual João pregava, ele dizia, você precisa morrer para o mundo. Por isso que o batismo tem que ser em imersão. A pessoa tem que ser batizada ali sobre a água e não pode ficar nada de fora. Tem que cair lá embaixo e levantar. Morreu o velho homem. A velha criatura, nasce um novo homem, uma nova criatura. No entanto, ao qual João diz aqui, que o Senhor ele não tinha pecado, ele não precisava passar por isso, mas tinha que se cumprir a palavra. Que nós possamos não pregar só aos olhos, pregarmos também aos ouvidos. Mas que possamos deixar que venha se cumprir a palavra do Senhor, né? Que cada um desses tópicos ao qual nós estamos lendo aqui, que João falou, que venha se cumprir em nossas vidas. O Senhor queria ser, vou ser batizado. E o que eu acho interessante é que o próprio Jesus chegou até ele e falou, olha, você vai me batizar. Ele disse, olha, eu não sou digno. Mas o Senhor falou, mas vai ter que se cumprir. Ele não esperou, falou, não, né? Muitas das vezes nos dias de hoje nós falamos sobre humildade. Às vezes as pessoas, né, ficam paradas esperando, não, olha, eu vou fazer se o pastor me pedir, né? Se o pastor me pedir, eu faço. Não é questão de humildade, ele está vendo a necessidade da obra. Mas ele quer que o pastor chegue até ele e diz, olha, irmão, faça, porque aí ele vai fazer. Será que uma pessoa assim que espera o pedido do pastor, da pastora, para fazer? Se o pastor pedir, eu faço. Se não pedir, eu não vou fazer. Será que você está sendo humilde? Olha, eu estou sendo humilde, o que eu vou esperar, né, o pastor me pedir. E muitas das vezes a necessidade da obra é grande, o pastor não tem como olhar, fazer tudo. E às vezes a gente precisa fazer para ajudar. E muitas das vezes não é por humildade. A pessoa, olha, eu vou esperar por humildade para acontecer. Não, ele fica esperando pela oportunidade. Que você possa estar como João Batista esteve aqui. Ser humilde, mas na atitude. Ser humilde na maneira de agir. E deixar que essa humildade venha contagiar a tua vida. Que muitos possam olhar para você e não só pelo ouvir, né? Mas pelo ver. Quantos nós ganhamos, né, pelo testemunho de vida, né? O pastor pode comentar aqui na parte de João Batista, porque ele não aceitava no começo, ele falou, não quero, Senhor, não posso, mas de repente ele muda de ideia, né? Ele fala, não, eu preciso fazer isso, né? O pastor pode trazer uma explanação sobre esse assunto aí, para que nós possamos, né? Fala aí. Vamos falar. Irmãos, eu vejo aí que já falamos sobre isso, né? Só voltando um pouco antes dessa explanação, que às vezes eu tô anunciando o evangelho e eu não tô me preocupando com a minha imagem, né? Então, voltando a dizer aí que tem pessoas que dizem assim, não olha para mim não, olha para Jesus, né? Então as pessoas querem se omitir. Então isso é um perigo muito grande. Nós temos que anunciar mesmo, nós temos que pregar para que os olhos possam ver, ouvir a mensagem e olhar quem está transmitindo a mensagem. Isso é muito importante. Isso fala muito do testemunho, né? E a gente sempre fala disso nas reuniões de célula. Nós somos um livro e alguém está lendo esse livro, né? Por isso que é importante
a mensagem do livro ser condizente com o próprio livro. E nunca se esqueça, meu irmão, minha irmã, nós somos um livro em Cristo Jesus. E toda mensagem que você anuncia, ela tem que ser compatível ao livro. Por isso que nós temos que se importar, sim. Nós, líder de célula, supervisor, membro de célula, nós não podemos agir dessa forma. Oh, não olha para mim, não. Olha para Jesus. Jesus foi perfeito. Jesus é perfeito. E voltando a essa pergunta do Anderson, aí, que o próprio João Batista, né, e a palavra de Deus nos ensina que o servo, ele não pode ser maior do que o seu Senhor. Né, a palavra ela fala sobre isso. Servo é servo. E ali João Batista, ele entendeu que ele era um servo. Ele entendeu a sua mensagem. E de repente se depara ali no rio o próprio Jesus. O próprio Deus, o Filho de Deus. E aí onde ele se enquadra e diz assim, poxa, eu não posso. Eu sou servo, eu não posso batizá-lo. Eu que tenho que ser batizado por ele. Mas Deus ali, o próprio Jesus, falou assim, mas se você não fizer isso, não tem como. Né? Havia uma missão, Jesus tinha que ser batizado. E quem era a bola da vez ali era João Batista. Não tinha mais ninguém. João Batista foi preparado para isso. E a expressão diz assim, eu não sou digno, é porque ele entendia que ali era o Senhor. Né? E a expressão da humildade, eu não sou nem digno de desatar suas sandálias. Né? Então, mas é verdade, o servo ele tem que servir. E João Batista estava servindo ali. E ele não queria fazer aquilo, porque ele estava perante o Filho de Deus. Então, muitas das vezes é isso aí. Queremos fazer algo para que as pessoas possam ver. Né? E João Batista ali foi o maior exemplo de um homem de Deus, o maior exemplo de humildade também. E a gente vê que ele, no momento ali, a bola da vez, no momento festivo, no momento de, como que eu posso dizer, de ele receber as honras, né? E ele não queria participar disso. Então eu vejo assim que a humildade, né? Então eu vejo quantas vezes, né? Nós queremos status, queremos títulos, queremos aplauso, queremos holofotes. Muitas das vezes, o que nós estamos fazendo aqui é ministrar numa sala, mas o mais importante, amado, não é o local, o mais importante é a mensagem. Né? Então, nós não estamos fazendo isso para que ninguém possa assistir, para que ninguém possa ver a bancada aqui. Nós não queremos holofote, não queremos honra, não queremos nada. Nós queremos somente anunciar a palavra de Deus. E nesta noite, nós estamos falando da humildade. Humildade e compromisso. Elas têm que andar junto, elas têm que ser parceira. Né? Não adianta eu ser humilde e não ser comprometido. Não adianta eu querer compromisso e eu não ser humilde. Então aqui a gente está vendo os compromissos e humildade. O compromisso de Jesus, como Filho de Deus, ele estava numa posição ali, se despojou de toda a sua glória, estava ali como homem. Então ele tinha um compromisso com a obra de Deus, com o seu ministério. E João Batista também. Ele estava na sua posição de homem, de servo de Deus, ele apresentou a sua humildade, mas ele tinha que exercer o seu compromisso. Ele tinha que batizar Jesus. Então, para que a obra pudesse ser completa. Beleza? É isso aí. Que maravilha, né? Para nós continuarmos aqui, na parte B está escrito assim, precisamos ser íntimos de Deus. Dessa forma, sem esforço, a humildade fluirá de nós. E não seremos enganados. Quanto ao que provém de Deus, é o que não provém dele. E o que não provém dele. E você tem sido naturalmente santo, ou sua santidade precisa ser forçada e fingida? Não esqueça, podemos enganar aos homens, mas a Deus ninguém engana. Né? Isso é difícil, aí é duro, hein? Eita, Senhor amada. Eita, ficou com medo aí? Não fica com medo, não, essa é a palavra do Senhor. A Deus ninguém engana, né? Uma palavra maravilhosa, porque nada fica oculto.
A Bíblia diz que o injusto ele pode permanecer até um tempo na congregação do justo, mas uma hora não vai permanecer. Fica um tempo, mas não permanece. Por quê? Porque nada que está em oculto vem à tona, vai vir à tona. Uma hora tudo vai ser revelado, tudo vai vir à clara. E aqui faz uma pergunta para você que está em casa assistindo. Será que você tem sido um homem de Deus, uma mulher de Deus naturalmente, né? Isso é normal? Ou será que você é um crente, né? 007 aí, né? Um espião de Jesus, ou eu sou um eu só apareço nas grandes oportunidades. Imagine, né, aquele que pode dizer que é só crente na igreja. E agora? Meu Deus do céu. Olha, esse é crente na igreja, mas em casa e agora? Com essa quarentena, todo mundo em casa, não tem culto na igreja, então é difícil. Por isso que nós temos que ser o mesmo, aonde quer que nós estejamos. Que possamos fazer a diferença. Aqui diz que, olha, o homem você pode enganar com a sua humildade, com o seu jeito, né, de falar, né? Eu digo muito que as mulheres têm, porque eu falo em casa, aquele sexto sentido, eu não concordo com alguma coisa, mas eu tenho que abrir mão, porque quando ela fala, cuidado, tu já, Senhor amado, e você já fica esperto, porque você sabe que elas são mais sensíveis, elas conseguem captar alguma coisa e falar, e aí a gente, se nós olharmos por aqui, ela consegue ver talvez um pouquinho além do que nós conseguimos ver, e lá na frente nós demos razão, falamos, verdadeiramente você tinha razão, mas que nós possamos ser naturalmente santo, aonde quer que nós estejamos, né? Possamos fazer a diferença. E aqui tem mais uma outra pergunta que diz assim: ou sua vida íntima está tão debilitada que é necessário fenômenos sobrenaturais como o mar se abrir para que você reconheça o agir do Senhor? Como você precisa reconhecer o agir do Senhor? João aqui, o Senhor falou com ele, ele falou, eu não sou digno, mas não insistiu, não esperou, talvez você espere o irmão falar contigo, aí olha, o pastor me pediu uma vez, eu vou deixar ele falar de novo, vou fingir que nem ouvi, o pastor, irmão, cara, não tá ficando bom, deixa o pastor falar de novo, e ele vai dando corda, né? Não precisa disso. João, o Senhor falou, eu não sou digno, mas se o Senhor está mandando, quem sou eu? Eu vou ser maior do que o meu Senhor, amém, estou fazendo, foi lá e fez. Será que nós estamos dentro deste contexto de obedecer? Nós lemos muito que o melhor é obedecer ou sacrificar. Todo mundo vai dizer que é obedecer, mas muitos têm sacrificado e não têm obedecido. Infelizmente é o que tem acontecido. Ou precisa, né, acontecer algo sobrenatural. Olha, algo está dizendo aqui, precisa o mar se abrir. Ó, Senhor, se o mar se abrir, eu vou fazer isso. Olha, Senhor, se hoje não acontecer isso, eu vou fazer isso. É uma barganha com Deus. Quem somos nós, né? O que somos nós para que nós possamos negociar com o nosso Deus? Aí fala, olha, será que a criatura está mandando mais do que o Criador? Ó, Senhor, eu vou fazer se o Senhor fizer isso. Não, Senhor. As pessoas estão negociando com Deus, né? É difícil, pode falar isso. O pessoal não pode barganhar, né, com Deus. Nós temos que ser submisso a Deus, nós temos que estar implorando a Deus para que Ele nos atenda, né? Não barganhar com Deus. Que maravilha, né? Que nós não viemos barganhar, até porque não tem jeito. Né? Não tem como barganhar com ele. Ele fez todas as coisas. João entendeu esse contexto. Ele disse, olha, se é para fazer, então eu vou fazer. Entendeu, compreendeu. Será que nós hoje, nos dias de hoje, temos entendido essa ação que nós temos de fazer algo para o Senhor, de o Senhor mandar você, vai lá e faça. Aí você diz, Senhor, fala ou manda que o seu servo obedece e vai fazer. Muitas vezes não. O Senhor manda 1, 2, 3 vezes. Aí o Senhor está falando e nós estamos lá só escutando. Senhor, se o Senhor falar de novo, aí o Senhor usa alguém para falar no louvor. Aí o Senhor usa alguém para falar no testemunho, na palavra. Senhor, eu preciso. Quantas confirmações nós precisamos para que possamos fazer a vontade do Senhor? João entendeu o seu lugar. O Senhor está mandando, eu não sou digno. Mas se o Senhor está mandando, eu vou fazer, e fez. E foi cumprido o propósito.
Aí embaixo diz assim: e Jesus só precisava dizer a João o que era necessário. O que era necessário? Cumprir a justiça e o propósito do Senhor naquele momento. O que é necessário, né? Para que você talvez mude, né? Essa humildade, este compromisso possa fazer parte da minha vida e da tua vida, porque nós precisamos melhorar todo dia. Todo dia nós precisamos melhorar. O que precisa para que este compromisso que teve na vida de João, essa humildade na vida de Jesus possa fazer parte em nossas vidas? Muitas das vezes nós entendemos a palavra, mas é difícil, nós seguimos, é difícil. Eu falo isso, é difícil, né? O pastor sempre fala, é difícil gabaritar. Você gabarita algumas coisas, mas não tem como gabaritar tudo. Mas o importante é nós termos um foco. Olha, eu tenho um compromisso, eu vou tentar. João, ele tinha um compromisso, olha, eu vou preparar o caminho. O que vai acontecer depois, eu não sei, mas eu vou preparar o caminho. E o interessante é que, mesmo ele olhando o Senhor, ele já reconheceu. Quando você está focado em preparar o caminho, né, levar a palavra do Senhor, e conhece, tem intimidade com Deus, as coisas fluem naturalmente. Né? Você vai pregar os olhos e vai pregar os ouvidos. Eu digo sempre que é primeiro os olhos, porque ninguém vai ouvir a tua pregação e vai seguir. O teu vizinho, ele vai olhar, opa, ele já identifica. Ele não sabe se você é um crente, mais ou menos, mas ele identifica, olha, está indo para a igreja, esse é crente, ó, esse horário, ele começa a ganhar pelos olhos. E de repente, com o teu testemunho, vai chegar aos ouvidos. E quando nós conseguimos juntar estes dois, que nós possamos pregar pelos olhos e pelos ouvidos, e sendo humildade e compromisso com o Senhor, como foi na vida de João, o final é maravilhoso. Nós possamos ver aqui o final grandioso. Talvez na vida de João o final dele foi trágico, não foi tão bom assim, que a Bíblia diz que pediram a cabeça dele, mas ele estava tranquilo. Ele estava como Paulo, olha, morrer, ganho, eu estou em paz, porque eu sei para onde vamos, para onde eu estou indo. Na tua vida não possa ser diferente. O compromisso da vida de João, ao qual ele teve aqui, nesta humildade, neste compromisso de estar ao lado do Senhor Jesus, ele diz aqui, ó, na parte final, aqui diz, e você, Deus precisa te convencer a fazer a vontade dele, ou basta que ele te ordena uma única vez? Qual tem sido o teu papel aí, né? Será que Deus precisa te convencer? Fala aí, pastor. Deus precisa convencer a fazer a vontade dele? Olha, é aquilo que a gente sempre falou, né? Nós, muitas das vezes, eu vou falar de mim, né? Porque às vezes a gente joga aí, as pessoas vão falar assim, mas comigo não é assim. Eu vou falar de mim. Quem tem o poder para convencer é o Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes, por nós mesmos, né, eu vou falar de mim. Então tem coisas que a gente é marrento. A gente não faz, a gente não vai, a gente não ora, a gente não lê. Então Deus, ele prepara certas coisas, certos acontecimentos na nossa vida. Né? Tem momentos que a nossa vida está a favor do vento, está dando tudo certo. E vamos fazer uma reflexão nesta noite. E às vezes nesse momento é o momento que nós menos lê a palavra, menos ora, menos jejua, menos queremos fazer alguma coisa para Deus nesse momento. Não estou generalizando. Talvez tem pessoas gabaritando já aí, tudo isso eu faço. Mas Deus, ele permite certas coisas na nossa vida, não porque ele é carrasco, mas Deus vai permitir certas coisas na nossa vida para que nós possamos nos despertar, orar mais, ler mais a Bíblia, jejuar, porque nos tempos ruins que nós vamos orar mais. Então, tem momentos que parece que Deus, ele tem que vir dar um sacode, vamos dizer assim, dar uma despertada, porque quem convence é o Espírito Santo. Não podemos fazer nada na força nem na violência, mas sim pelo poder de Deus. E muitas das vezes, você perde o sono de madrugada, você fala assim, caramba, perdi o sono, 3 da manhã, vou tentar dormir, você rola para lá, rola para cá, mas você sabe que é o Espírito Santo te chamando para que você vá orar, para que você vá interceder, mas você reluta com aquilo, e aí você consegue dormir. Aí no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa.
Então, irmãos, tem coisas que Deus ele tem que dar um sacode, ele tem que nos forçar, não que ele é carrasco, porque nós não somos obrigados a nada, temos que entender isso. Nós temos o livre-arbítrio, né? Agora, quem tem um chamado, tem uma missão, tem uma vocação, quem sabe do seu ministério, né? Você sabe aquilo qual você foi escolhido, você foi separado. E muitas vezes, quando nós deixamos de fazer aquilo, nós seremos cobrados pelo Senhor, sim. Nós seremos cobrados pelo Senhor, não pelos homens. Ainda que possa ser cobrado pelos homens, aquilo não vai nos trazer paz. Aquilo vai nos irritar. Aquilo vai trazer até mesmo uma ira, porque é o homem que está cobrando da minha vida. Mas quando é o Espírito Santo que nos cobra e nos convence, aí você sente paz. A Bíblia diz, volta onde tem errado, se conserta e prossiga. Então eu vejo muitas das vezes, o Senhor tem que ser enérgico, o Senhor tem que cobrar mesmo, dar um sacode, tirar a lã, deixar só o espinho, para que nós possamos sair do comodismo. Então tudo isso vai acontecer na nossa vida, amado. Isso são reflexões. Não estamos falando que todos são iguais, mas eu creio nesta noite que cada um sabe aquilo qual a lição está nos ensinando nesta noite. A gente sabe aonde nós deixamos de fazer aquilo que nós tínhamos uma habilidade de fazer. Era um jejum, era orar, ler a palavra, evangelizar, e nós estamos deixando de fazer isso. E eu creio, em nome de Jesus, que esse é um tempo de uma grande reflexão, né? Como as dracmas, né? É o momento de nós procurarmos aquilo de mais valor que temos perdido. Mas não perdemos lá fora, perdemos dentro de casa. E eu creio que nesse momento que nós estamos nessa quarentena, é o momento de você espiritualmente procurar aquilo que de valor você perdeu. E eu creio que a partir de todas essas lives que nós estamos fazendo, o Espírito Santo tem tocado no teu coração. Nesse momento de estar mais com a família, de participar mais, de ler a palavra, de ter mais tempo, mais comunhão. Então são valores. Então eu quero dizer para você, eu falo de mim. Então Deus às vezes me dá um sacode. Deus tira a lã do meu comodismo, do meu conforto. Deus, ele vem, ele dá uma balançada. Olha, Saraiva, tá devagar, tem que orar mais. Olha, tem que ler mais, tem que fazer mais. Não que o fazer é mais importante do que ser. Senão eu vou me preocupar muito com os olhos e esqueço com o ouvido. Mas também eu não posso esquecer do meu testemunho, da minha missão. Beleza, Tião? Pô, o Tião tá levantando a mão toda hora, mas eu não tô... Vai aí, Tião, manda ver. Então, eu tenho para mim que nós temos que ter a discernidade, né, de estar escutando a voz de Deus. O tempo é dele, o dia é dele, a hora é dele. Então nós temos que saber o horário, o tempo de estar escutando ele e fazer a vontade dele. Não esperar que ele mande. E quando nós não fazemos no tempo dele, nós temos que ter a humildade, já que a palavra é humildade, de reconhecer os nossos erros, pedir perdão e se retratar para Deus. Porque a humildade nada mais é que uma prova grande de fé. Aquela passagem lá do centurião, que veio pedir pelo servo dele e falou para o Senhor, para Jesus, que bastava ele falar uma palavra, não precisava ir na casa dele. E Jesus falou para ele que a fé dele era tão grande que ele nunca tinha visto uma fé daquele tamanho. A humildade traz uma fé grande. Então, uma humildade, nós estar escutando a voz do Senhor e fazer sem ele estar mandando. Que maravilha, né? E você aí, eu faço essa pergunta para você. O que o Senhor precisa fazer para que você possa fazer a vontade do Senhor? Eu digo para você o seguinte: tem muitos, vou falar para os homens fortes, muitos homens fortes aí, que no campo espiritual, ali vamos jogar uma rua, era para estar do outro lado da rua, mas ele ainda está lá na
calçada, ele nem atravessou a rua ainda. No campo espiritual, porque nós sabemos que Deus tem dado graça a você, Deus tem te ungido, tem te dado sabedoria, mas ficar parado não vai chegar a lugar nenhum. Eu convido você, homens fortes, coloca a mão no arado. Trabalha para o Senhor tem capacitado. Nós temos visto quantos homens, eu não vou citar aqui, né, quantas mulheres, né, que nesse retrocesso aqui da igreja, esse tempinho que nós estamos dando aqui, esse tempinho que nós estamos parados, que você possa fazer uma autorreflexão da tua vida e não venha esperar o Senhor fazer alguma coisa para você fazer alguma coisa, ao qual foi dito aqui. E você? Está esperando o Senhor fazer ou está esperando o Senhor mandar para fazer alguma coisa? É tempo de você se ajuntar com a família, mostrar a diferença, a humildade, o compromisso que o Senhor mostrou como exemplo para nossas vidas e deu exemplo para você como ser humilde, né? Se nós formos ver um exemplo do Senhor de humildade, de compromisso, o Senhor ele não perdeu o foco. O foco do Senhor era o quê? Fazer a vontade do Pai. O Senhor ele não se embaraçou, ele esteve neste mundo, mas não se embaraçou com as coisas deste mundo. O Senhor deixou algo especial para nós, diz, olha, assim como eu venci, vós vencereis. Você vai vencer, meu irmão. Minha irmã, você vai vencer, jovem, você vai vencer. Nós estamos profetizando nesta noite, no culto dos lares, das células, que você vai vencer. Mas para que você possa vencer, você precisa que o Senhor te convença disso? Ô Anderson, tem uma pergunta aqui. O que é trabalhar pro Senhor? Fala um pouco mais sobre isso. Glória a Deus. O que é trabalhar pro Senhor? Eu quero trabalhar pro meu Senhor. Não é isso? Fazendo... O que é trabalhar? Trabalhar para o Senhor? É fechar a carteira, é receber um bom salário. O pastor sempre fala, né, que a carteira, a igreja tá fechando. Você quer trabalhar para o Senhor? Muitas das vezes as pessoas pensam que trabalhar para o Senhor é estar ali na igreja, né, fazendo tudo. É importantíssimo. Mas tem muita gente na nossa igreja que trabalha para o Senhor e tu nunca vai ver ele na linha de frente. Eu posso citar aqui muitos nomes que eu vejo que trabalham em off aí e ninguém nunca vai ver na linha de frente. Mas significa que eles não estão trabalhando para o Senhor porque não está sendo visto? Pastor? Mas esse trabalho fala de ministério, fala de chamado, vocação. É isso que é trabalhar? O que as pessoas elas querem ouvir mais? O que é trabalhar para o Senhor? O que significa isso, trabalhar para o Senhor? Tem a ver com o ministério, tem a ver com o chamado, tem a ver com a vocação, tem a ver com o ID, entendeu? O que significa isso, trabalhar? Fala de sacerdócio, trabalhar, ter função. Irmãos, a igreja é um corpo. Vamos falar de um corpo, né? Olhando para o nosso corpo, se nós olharmos para o nosso corpo, você vai ver que é formado de vários membros e vários órgãos. Então, cada um tem uma função para que esse corpo possa funcionar. Dá para entender dessa forma? A igreja em si é um corpo formado de vários membros. E cada membro tem a sua responsabilidade e importância para que esse corpo funcione. Então, nós temos que entender o seguinte, o que é trabalhar? Muitas das vezes as pessoas acham que trabalhar é exercer uma função dentro da igreja, ter um ótimo salário. A Bíblia fala que todo trabalhador é digno do seu salário. A igreja, nas suas proporções, nas suas partes democráticas, elas têm funcionário. Tem ministério hoje que tem funcionário. Tem secretária, tem office boy, tem faxineiro, né? As pessoas que têm os cargos e são fichados, né? Tem a sua vida, ela é funcionária da igreja. Ela é funcionária. Agora, ponto e vírgula. Mas dentro do corpo de Cristo, né, aquilo que eu faço é segundo o meu chamado. Então, cada um tem um chamado, cada um tem uma vocação. O que seria da igreja se todos fossem para cantar, ou para dançar, ou para pregar?
quem iria arrumar as cadeiras, quem iria pintar a igreja, quem iria organizar, quem iria dar um talento nos banheiros. Então são coisas, aquilo que o Anderson falou, são coisas que as pessoas fazem e não aparecem. Não é porque não aparece que não são mais importantes daquelas que aparecem. Voltando para o corpo, você acha que o coração é importante? Os pulmões é importante? Os rins é importante? As vísceras são importantes? O cérebro são importantes? E não aparecem. Mas também não é melhor ou mais importante. Então tem coisas dentro da igreja que as pessoas trabalham, fazem as suas partes e não aparecem. Mas não é porque elas não aparecem que não são tão importantes. Todos nós somos importantes. Aprenda isso. Nós não somos melhores do que o Senhor, né? O servo não pode ser melhor do que o Senhor. O Senhor é o Senhor. E dentro do corpo de Cristo, todos nós somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem a sua responsabilidade. E eu vejo trabalhar isso, é uma vocação, né? É um dom. Não é eu quero fazer. Porque quando eu quero fazer, às vezes o começo é muito bonito. Mas daqui a pouco só fica você fazendo. Aí você se cansa. Aí você fala assim, pô, só eu que faço. Então, quando parte de mim, minha vontade, eu senti um arrepio, eu quero fazer. Agora, quando é uma vocação, quando é determinado por Deus, eu vejo assim que fugiu até a palavra. Independente daquilo que você faça, é uma vocação sua. E aí, Tião? Pastor, no momento em que eu levanto a minha mão e aceito a Jesus como meu Salvador, eu estou aceitando o fichamento para trabalhar na obra. Está fechado? É, fechado. Glória a Deus. E a partir desse momento, eu tenho que ter um coração aquebrantado, um coração aberto para Jesus, para mim trabalhar na obra. E o meu salário é um bom salário. No fim da minha vida, eu vou estar pisando em ouro, com as vestes brancas e uma coroa cheia de pedras preciosas. É que é bom trabalhar na obra. Que maravilha, né? Para você ver como é interessante, né? Porque as pessoas, às vezes, ela não entende o propósito, né? Mas eu só passo um pano nas cadeiras. Mas se o teu chamado foi esse, pode quem for querer passar pano na cadeira, mas você vai passar o pano diferente. Quando alguém fala, olha, quem limpou as cadeiras hoje? Mas todo mundo limpa a cadeira, só quando limpa... Mas limpar cadeira, mas limpar cadeira não dá título. Não dá limpar cadeira, não. Mas, arrumar a igreja, limpar banheiro... Mas, irmão, nós estamos... Quanto? Tem uma pergunta? Qual a pergunta? Boa noite, irmãos. Quem não faz parte da aula pode se considerar salvo? Ronaldo Eita. Bispo Pan. Com certeza. Quem não faz parte da obra, em que sentido? Que da sentido obra de é Deus? Da obra de Deus. Trabalhar para o Senhor. Não. Irmãos, não, vou responder ele. A função, o fator de fazer algo, lembra-se bem, a salvação é pela fé. É pela fé. Né? O fator de você fazer algo para Cristo, fazer algo na obra, independente da salvação. A salvação, você aceitou Jesus, você adquiriu a salvação. Agora, a vocação, dom, talento, ministério, chamado, é outro departamento. Não tem nada a ver com a salvação. Né? Porque as pessoas acham que fazer também muito já adquire a salvação. Aí dá mau testemunho. Ou a pessoa faz muito, mas não dá bom testemunho. O que adianta fazer muito? Então, muitas das pessoas acham que as obras, as caridades vai garantir a salvação. Então, não é o fazer, é o ser. Então, Ronaldo, você fez essa pergunta, não tem nada a ver. Às vezes você não tem tempo para trabalhar na igreja, para fazer alguma coisa dentro da igreja, mas você está com a salvação. Depende da tua vida, o teu testemunho. Você está no caminho, está centralizado, sem nuvem. Não, mas aí, quando você chegar lá,
a obra de Deus, o fazer, você vai ter o galardão, você vai receber o galardão pelos seus feitos. Aí você vai adquirir o galardão. O galardão é como se fosse um presente, um prêmio de Deus, para que possa te dar por todos os teus feitos. Nada quanto a salvação. E aí? Não, nós entendemos que a salvação depende dele, mas aí o galardão depende do que você fez na obra, né? Porque nós temos visto que muitos, né, morreram em amor ao Evangelho, né? Muitos passaram por momentos difíceis. Vemos Paulo mesmo como exemplo, o que ele sofreu. Ele diz que em tudo ele passou tudo, ó, eu soube ter necessidade, eu soube ter abundância, já fui preso, tudo isso, fui açoitado, tudo isso passou. Será que o mesmo galardão de Paulo vai ser o meu? A Bíblia diz que o Senhor, ele é justo. Então o galardão vai ser segundo o que você fez ao trabalho, ao que nós falamos aqui sobre a pergunta do trabalho, o teu trabalho na obra do Senhor. O Senhor, ele vai ser justo. O irmão se dedica, né, se esforça, está ali sempre ajudando na obra do Senhor. Aí a pessoa não faz nada, só vai para a igreja no domingo. Ele vai ser salvo, mas aí vai ter a diferença daquele, por isso que a Bíblia diz que não ajunta tesouro aqui, que a traça rói, o homem rouba, mas lá em cima, não. O que nós estamos fazendo aqui para o Senhor, nós vamos receber o galardão. Aí nós vamos ver a diferença. Meu Deus do céu, você vai olhar e vai falar, olha, esse irmão foi salvo, que maravilha. E aquela irmãzinha, mas o que ela ganhou aí? Que eu não vi ela fazendo nada. Meu irmão, ela juntou o tesouro no lugar certo. Talvez você está juntando o tesouro no lugar errado. Se você, olha, eu tenho a salvação, mas o importante é juntar tesouro. A Bíblia diz que para que naquele dia o Senhor possa nos galardoar. Então ele vai te dar alguma coisa, eu não sei. Eu estou querendo que o Senhor me dê alguma coisa, pedras preciosas, uma coroa, alguma coisa. Alguma coisa vai dar, não é, João? Não, alguma coisa. Né? A salvação só, muitos, a Bíblia diz que vai ser salvo pela misericórdia. Aquele que passou, olha, pela misericórdia, mas outros vai ser salvo e vai ter galardão. Eu vejo também que a gente não pode fazer as coisas por interesse. É diferente. Né? Sim, isso é muito importante. As pessoas querem fazer por interesse. Eu estou fazendo porque eu vou ganhar um galardão. Mas será que é de coração? Aí vai cair naquele bolo de chocolate, né? A pessoa passa a vida toda dela, a história dela fazendo um bolo de chocolate. Aí quando chega lá, Jesus fala assim, isso é uma ilustração, viu, amado? Aí quando chega lá, fala assim, ó, eu não como chocolate. Caramba, mas pô, passei minha vida toda. Então são situações, o que acontece? As pessoas fazem por interesse. Então eu não posso fazer somente por interesse. Só porque lá Deus vai me dar um galardão. Mas se não for de coração, talvez nem isso eu vou receber, né? Então é que o pastor falou aquela hora, né? Jesus, ele olha o nosso coração. Ele olha o que temos por dentro. Do modo que fazemos, se é com amor ou não. Se não for com amor, nada adianta, como diz a palavra. Né, que maravilha, que nós possamos, né, ter conseguido aí dentro do texto aí responder, né, lembrando sempre que a gente está falando de humildade e de compromisso, né. A pergunta final é aquela: se você tem feito a vontade do Senhor, né, ou espera Ele te ordenar ou falar, fique com essa reflexão para você, né, se você tem feito a vontade do Senhor com humildade e com compromisso. Ou será que você está pensando, né? Porque aqui foi falado na lição de hoje que muitos é pelos olhos, né? Olha, eu vou fazer, não tem, na CFC não tem, graças a Deus. Olha, eu vou fazer porque o pastor vai ver, né? Olha, né, eu vou fazer porque o pastor está aí. Se o pastor estiver aí, eu faço. Se não tiver, né? Nós falamos isso muito brincando com os homens fortes lá do sítio, né? Se o pastor tá, todo mundo vai. Mas que nós possamos fazer a tempo ou fora de tempo. O galardão, meu irmão, vai de cada um. Mas que nós possamos fazer espontâneo. Eu aprendo sempre aqui que João Batista, ele fez espontâneo. Ele não quis recompensa.
mas no entanto o próprio Senhor Jesus o recompensou. Diz que não teve outro homem nascido de mulher, nem antes e nem depois, que tivesse este compromisso em anunciar, né, a palavra do Senhor, abrir os caminhos para que falar, né, dessa transformação, né, desse entendimento do ser humano, de reconhecer que nós somos pecadores, que nós precisamos nos arrepender, né, do batismo, né, da morte, né, para que nós possamos viver para Cristo, né. Que você fique com essa certeza nesta noite, dessa última frase aqui que nós falamos, que o Senhor precisa te ordenar. Só Deus. O Paulo? Fez uma pergunta aí? Não, vai mesmo. Se ele aceita? Se aceita Jesus. Não, o Paulo está fazendo uma pergunta aí, né? A salvação não é pela obra. A salvação não é pela obra, né? Porque nós Você creu? conhecemos aí bastante, né, outros credos religiosos que eles fazem muita obra, né? A gente vê aí que se for pela obra a gente tá para trás, porque a obra eles fazem muito. Então, se não é pelas obras, mas o importante, a salvação, ela é individual. A salvação é minha, a salvação é sua, e não depende de ninguém. A salvação é eu e Deus, né? Que você possa ver as obras, as coisas, garante um galardão lá no céu. Mas a salvação é individual. Eu creio que nós já respondemos essa pergunta aí. Perguntou aqui, o Ronaldo. E quem não é batizado? E quem não é batizado? Quem não é batizado? Né, o Ronaldo está perguntando aí, quem não é batizado, ele quer saber se pode ser salvo. Quem não é batizado nas águas, mas está determinado a seguir Jesus, é salvo? Então, o ladrão da cruz foi batizado? Então, Então, mas a salvação, o batismo, não tem nada de consolidação de batismo. O batismo é o segundo, é o complemento, é o segundo. Eu vejo assim, Ronaldo. Você já aceitou Jesus. Você já aceitou Jesus. Eu creio que Deus já tem colocado no teu coração, né? Deus já creio que você já está sentindo o desejo de se batizar. Porque ninguém que aceita Jesus não vai querer se batizar. É um complemento. O primeiro degrau da espiritualidade é reconhecer Jesus como seu Salvador. O segundo degrau é o batismo, para que tudo possa acontecer na tua vida. Não é por força nem por violência. Talvez hoje você não quer se batizar, mas vai chegar uma hora que o Espírito Santo, ele vai trabalhar na tua vida, ele vai exercer uma função na tua vida para que a obra de Deus se cumpra na tua vida, para que as coisas aconteçam, beleza? Maravilha, né? A Bíblia diz, aquele que crer e for batizado, talvez você prende nisso, né? Aquele que crer e for batizado, a Bíblia diz, será salvo, né? Porque a Bíblia dá esse contexto, às vezes dá para entender, então talvez você tenha entendido, olha, eu vou ser salvo se for batizado, né? Nós falamos aqui já, aquele, né, ladrão ali da cruz, ele não teve o tempo. Então, o Senhor falou, ó, não, você precisa se batizar, desce da cruz. Não, o Senhor falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Tem determinadas pessoas que vai ter o tempo. Eu já vi vários jovens confessar o Senhor ali com 3 tiros, deram 3 tiros, ele está ali agonizando e alguém fez o apelo, ele aceitou Jesus sem novidade. Mas muitas das vezes o Senhor pode te dar o tempo. Se Ele está te dando o tempo, se você já confessou o Senhor como o seu único e suficiente Salvador, para que se cumpra a Bíblia, né, a profecia na tua vida, aquele que crê e for batizado será salvo. E o batismo também é uma morte, né? É como você estou morrendo para o mundo, estou reconhecendo e aceitando. Não só quando você levanta a mão ali, você aceitou, confessou, mas você precisa morrer para o mundo. Você aceitou a Jesus, mas o velho homem ainda está ali lutando. Agora, quando você... Concretização, falou bem. O batismo é a concretização de tudo aquilo. Aquele que crê e foi batizado. Fechou. Batizou, olha, fechou, tá certo. Não significa que você está salvo, será
salvo, ainda precisa permanecer até o final. Ainda tem ainda mais um pouco. E tem que permanecer, a Bíblia diz, até o fim. Eu não sei como você começa, mas o importante tem que ir até o fim, para que o nome do Senhor venha ser engrandecido, né? Que nós possamos ter esclarecido, né? Temos passado aqui bastante sobre a humildade e compromisso, né? Sobre a vida de João, né? Tudo o que ele fez, tudo que ele conseguiu fazer para que o nome do Senhor venha a ser engrandecido. Que você possa sair daqui nessa noite, ter visto essa live e ter pensado, olha, eu preciso ser humilde, eu preciso ter compromisso. Eu não sei o que você tem pensado, tem agido ou tem falado, mas é momento de nós, no nosso lar, né, mudar as nossas atitudes, né, ser como João, humilde para reconhecer, né, que nós, o João está aqui dando joia aqui, tá maravilha. Hoje devia ter batido um pouquinho no João, né, pastor? Devia ter dado uma que nem foi em Azaf no curso dos homens fortes, aí ele nem ia se manifestar como o João. Azaf apoiou pra caramba. Nos cultos de casais também, né? Acho que Deus possa estar abençoando aí, pastor. Amém, amados. Eu quero ser grato a todos. Espero de nós termos correspondido com as perguntas. É óbvio que Deus vai trabalhar do jeito dele, no coração de cada um. Cada um tem um chamado, ninguém vai exercer coisas iguais. Não somos iguais, mas perante a Deus todos somos iguais, cada um tem uma função, né? Tem pessoas que ficam preocupadas em falar muito, mas deixa de ser. Então isso é um complemento. Eu acho que tudo é um complemento. O fazer e o ser tem que andar junto. Aceitar a Jesus e se batizar tem que andar junto. É um complemento das coisas, né? Então você vê, Jesus, ele teve que se batizar. Então, para você ver como o batismo é importante. Se não fosse importante, Jesus não passaria pelo batismo. Já ia conseguir, já ia fazer a obra dele. Mas ele teve que passar pelo batismo. A aula de hoje foi o quê? A lição de hoje foi a humildade. Jesus teve que passar pelo batismo, João Batista teve que batizá-lo. Então, é necessário isso acontecer na nossa vida, né? Então, são coisas que vai acontecer. Então, amado, eu quero dar os meus parabéns a todos vocês que nos acompanharam, todos os líderes de célula. Creio eu. É mesmo? Não é para acabar agora? Pô, a Fabi tá milhão, hein? Beleza, Fabi. Tô gostando de você, apesar que eu sempre gostei de você. Mas hoje a participação tá tremenda. Se você tiver mais perguntas, mande para nós. Entendeu? Mas, na verdade, Fabi, é tudo isso. Isso é importante. Então, eu quero agradecer todos os líderes de célula, todos os supervisores, membros, todos os donos de casa, né? Creio eu que todos os líderes nos acompanham aí, mandou mensagem, marcou os membros, os donos de casa. Hoje estamos com a bancada aqui, o Tião, né? O Tião está aí com a gente. A célula Kadosh e Semeadores, né? Então, na próxima a gente já vai eleger outras células aí. Já tem? Tem pergunta? Ronaldo! O Ronaldo, tá vendo? Ele entrou na live. O Ronaldo, manda! A mesma pergunta. Ele falou com a questão de Romanos 10, 11. Que diz lá? Mas o que diz lá? Mas Romanos 10, 11. Com a boca se crê, com o coração se crê, com a boca se confessa, Jesus Cristo para a salvação. Não fala do batismo. Explica para ele que o batismo não leva para o céu. Sim. Não, tá. Ô, Ronaldo, a questão é o seguinte, né? A gente não pode misturar as coisas. Para aceitar Jesus, é óbvio, nós temos que crer no nosso coração e confessar com a nossa boca. Então, isso já te garante a salvação. Ponto final. A salvação não vem pelo batismo. Os dons, as maravilhas, não vem pelo batismo. A gente não pode confundir o batismo. A gente tem que entender que é a sequência do nosso caminhar. Lembra-se de Jesus? Jesus, aos 30 anos, ele foi batizado. Não significa que nós temos que nos batizar com 30 anos. O começo do ministério de Jesus foi aos 30 anos.
Então, foi mister, ele tinha que apresentar o caminhar de um homem de Deus, de todos aqueles. É necessário se batizar. Agora, nós não podemos afirmar para você que o batismo vai te garantir a salvação. Não é isso. Não estamos falando isso. E também o batismo não temos que forçar ninguém a se batizar. Né? O batismo não é uma obrigação. Então, porque aí para nós, por isso que há uma regra nas igrejas que você começa a trabalhar, começa a fazer uma função dentro da igreja quando você se batiza. Porque aí você vê, Jesus começou o seu ministério. Você não vê antes dos 30 Jesus trabalhando, Jesus operando milagre, Jesus fazendo a obra de Deus. Você não vê falar. Após os 30 anos, após o batismo, Jesus iniciou o seu ministério. Então a gente trabalha com o quê? Tá. Então a gente trabalha com o quê? Existe uma regra, né? Como que eu posso dizer assim? Cada ministério, cada igreja, cada placa, ela determina uma regra no seu ministério. Então, por isso que a gente, após a pessoa se batizar, ela vai fazer parte do louvor, da dança, da pregação, do evangelismo, da intercessão, líder de célula, porque ela está imitando Jesus. Jesus, após o batismo, ele iniciou o seu ministério. Então, o batismo é um complemento, né? A gente não pode misturar as coisas. Beleza, Ronaldo? E eu quero finalizar com essa passagem aqui. Então, Jesus aproximou-se deles. Mas deixa eu ver onde é isso aqui, né, meu? Mateus 28, 18. 19 e 20. É o complemento. Então Jesus aproximou-se-lhes deles e lhe assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Verso 19. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, Ronaldo, é o batismo. Então você vai evangelizar, você vai ganhar almas para Jesus e você vai ensiná-los a batizá-los. Né? Então você vai falar da importância do batismo. O verso 20. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanecendo convosco até o fim dos tempos. Então foi uma ordenança de Jesus para os discípulos. Ó, vocês vão fazer discípulos, vão batizar, né? Batiza-os e vão prosseguir a caminhada. Beleza, my brother? Olha, procura na tua Bíblia aí. Mateus 28, 18, 19 e 20. Amém, Ronaldo? Qualquer dúvida, eu estarei aí no açaí, my brother. E nós vamos ter um tempo. Pensa que eu não te vejo aí no açaí? É nós. Aí nós tira. Mas eu creio que a palavra de Deus, ela é verdadeira. E eu creio que, através da palavra, ela já confirmou isso no teu coração. Beleza, my brother? Galera, que Deus abençoe. Fabi, muito obrigado. Todos os irmãos, membros, líder de célula, supervisor, muito obrigado. Tem as pessoas de fora também, não sei de onde as cidades. Onde as cidades? Sergipe, Recife, Israel, Pernambuco, Peru, Santos, Vila Margarida, Andradina, Mestre 70, Parque São Vicente, Catarina de Moraes, Náutica 1, Náutica 2, Náutica 3, Parque Bitaru, Vila Margarida, Mota Lima, Guarujá, Beira-Mar, Praia Grande, Parque São Vicente. Parabéns a todos, meus irmãos, muito obrigado. Jockey Clube, Pompeba. Caramba, que mancada. Morro dos Barbosa. Ô, Ronaldo, perdão aí, atacadão, pô. Beleza. Eu não ia te achar nem a pau no açaí. É no atacadão. Beleza? Parabéns, Ronaldo. Que Deus te abençoe. Ó, quero fazer uma propaganda. Já tem os carnezinhos do Retiro dos Homens.
Hã? A Walt Disney na Náutica. Parabéns para todos vocês aí, meus irmãos, meus amigos que têm nos acompanhado aí. Que Deus os abençoe. Boa noite, um beijo no coração. Ó, divulgue essa live amanhã, quarta-feira, Radassa. Mulheres, Radassa. Quinta-feira, o nosso culto da vitória. Sexta, culto dos homens fortes. Sábado, a nossa live para casais. Domingo, às 9 horas, nosso CBD. Às 10, a classe do ensino do batismo. Em nome de Jesus. E à noite, 18 horas, o culto da família. Muito obrigado, um beijo no coração. Ó, divulgue os vídeos, a página. Olha aí, curte a página da CFC. Que Deus abençoe. Muito obrigado, um beijo no coração. Tchau.